Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com a palavra, com assim diz o Senhor, para mim e para você nesse dia, amém? Eu quero pedir aos irmãos que ainda não estão inscritos nesse canal, inscreva-se, por favor, ajuda nós a levar a palavra de Deus às nações, ao mundo, aos corações famintos e necessitados. Que a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela tem o poder de chegar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, toda vez que nós semeamos essa palavra, ela tem o poder de frutificar, de alcançar vida, alcançar os corações sedentos, famintos, né? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aprisionadas por demônios, nos grilhões de Satanás, e não sabe como sair, não tem como sair, porque não tem o conhecimento da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele também diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Por isso que eu sempre digo: assim diz o Senhor. Porque eu só me coloco aqui, Deus diz: abre a tua boca, que eu te encherei. E eu estou aqui em obediência ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele que vai falar através da minha boca, da minha voz, né? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. E que essa palavra venha alcançar os corações, aonde houver um necessitado e aflito. Jesus diz que Ele veio para os doentes. Então, você que tem sede, tem fome, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo no livro de Marcos, que diz assim: entretanto, chegar à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentas. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 10.000, precipitou-se a despenhados abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, e os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Amém?
Glória a Deus. O que eu aprendo aqui? Que os demônios, eles reconhecem de longe Jesus. Porque quando eles viram Jesus vindo, eles avistaram de longe já, e eles correram e se ajoelharam e rogaram, né, que não expulsasse daquele país, mas rogaram que Jesus mandasse ele para aquela manada de porcos. E Jesus hoje, ele habita dentro de cada um de nós. Nós somos o transporte de Deus. Nós carregamos a vida de Deus dentro de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Onde ele diz, nele habitareis, nele fazei morada. No Antigo Testamento, Deus tinha uma marca na qual ele vinha com a presença dele, né? E falava através de um sacerdote, né? Que tinha que ser santificado. E se ele estivesse em pecado, e entrasse lá em pecado, ele morria. Bom, hoje, nós estamos numa aliança melhor e maior, porque o próprio Deus, ele habita dentro de nós. Por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, todo aquele que tem Cristo habitando dentro de si, ele tem a vida de Deus dentro de si. E os demônios o reconhecem. Ele sabe quem é você. Ele sabe qual é a autoridade que tu tem no mundo espiritual. Por que muitas vezes as pessoas vão orar, né? E os demônios não se manifestam? Porque ele sabe quem tem a vida de Deus dentro de si. Eles reconhecem. Porque muitas vezes o servo de Deus, ele não precisa nem falar, que o demônio só de sentir a presença de Deus na vida do servo de Deus, ele já manifesta. E tem muitas pessoas que falam que esse negócio que demônio manifesta, que não pode dar ouvido para o demônio, porque o demônio é mentiroso. É verdade, o demônio é mentiroso. Só que diante do nome de Jesus, ele tem que confessar. Aqui está dizendo, ele se prostrou e ele rogou para que Jesus mandasse ele para aquela manada de porco. Esse espírito imundo é tão terrível que nem os porcos suportaram. Saíram correndo, se precipitaram no despenhadeiro abaixo e se jogaram no mar e se afogaram todos. Porque imagina um ser humano convivendo com uma legião de demônio habitando no corpo dele, né? Então ele andava pelo sepulcro, ele se raspava com um pedaço de telha, né? Imagina a vida dessa pessoa, né? Que tormento. Quando um demônio vem e toma conta do ser humano. Porque o nosso corpo é para ser habitação do Espírito Santo e não morada para demônios. Então, toda vez que nós fizemos a vontade do Satanás, nós atraímos espírito imundo para as nossas vidas. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas estão perturbadas, elas não têm paz, elas não têm sossego, porque ali existe legiões de demônio atormentando ela, induzindo ela a fazer aquilo que agrada ao Satanás. Porque quando ele faz isso, cada vez mais ele vai se apossando do corpo do ser humano. Mas quando Jesus chega, ele liberta, porque Jesus é liberdade. E aonde a palavra dele chega, ela liberta, se tão somente você crê. A palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, todo aquele que crê, ele vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai ter uma vida transformada. Porque quando Cristo chega, ele traz vida. Ele liberta das cadeias, das prisões.
Mas a pessoa precisa crer, né? Ela não vai ver, mas ela tem que crer que a palavra de Deus é a verdade. Tem pessoas que dizem, irmã, eu tenho muita fé. Não é necessário. Jesus diz que não é necessário ter muita fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente, né? E o grão de mostarda é a semente mais pequenininha. Então, nós precisamos compreender o plano da salvação para a vida do homem. E temos que levar essa palavra para toda aquela pessoa que ainda não conhece o plano da salvação. Por isso que toda vez que eu venho para gravar um vídeo, Deus sempre está me usando aqui para falar do plano da salvação, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então foi para a liberdade que Ele nos chamou. Não foi para nós ter uma vida de tormento, de sofrimento. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, muitas vezes você se sentiu sozinho. Muitas vezes você já pensou até de tirar a tua vida, porque você já não vê mais sentido. Você já foi tão humilhado, tão decepcionado por pessoas que você amou, que você colocou a tua confiança, né? E elas te decepcionaram. E você desistiu da tua fé, você desistiu de buscar a Deus, porque se desanimou com o homem, né? Porque a tua confiança não estava em Deus, estava no homem. Deus diz que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Porque quando nós temos a nossa confiança em Deus, nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará na nossa tenda. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. E Jesus diz assim, que tudo é possível para aquele que crer. Então, se você crê que a palavra de Deus é a verdade, ela te liberta. Mas você diz, eu creio. Você crê mesmo? Você acredita? Você acredita que o que Deus fala é a verdade? Então, se você crê, você tem a oportunidade de mudar a sua vida hoje. Por quê? Eu creio na palavra. A palavra de Deus vai dizer que vai passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. E você sabe por que Jesus diz, né, que nós temos que meditar na palavra dele de dia e de noite? E que nós temos que ter a mente de Cristo? E que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, que as coisas velhas já se passaram? Quando nós vamos para Jesus, que aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós não devemos mais nos conformar com aquela vida de sofrimento, com aquela vida de miséria, com aquela vida cheia de enfermidade, né? Com aquela vida cheia de tribulação. Mas nós devemos transformar através da renovação da nossa mente. Por isso que devemos infiltrar os pensamentos, ou seja, a palavra de Deus na nossa mente. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos liberta. A verdade liberta. A própria palavra liberta, porque ela é espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. A palavra de Deus, ela tem vida. Ela tem que sair do papel e se tornar vida dentro de nós. E quando nós abrimos a nossa visão, quando Deus abre a nossa visão, e Deus só vai abrir a nossa visão
quando nós nos achegamos para Ele com o coração quebrantado e buscamos a face dEle e pedimos para que Ele entre e mora dentro de nós, que habita dentro do nosso coração. E cremos que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas almas, né? E temos que pedir para que Ele nos lava, nos limpa com seu sangue. Nós somos alcançados pela graça de Deus, não porque merecemos, não porque somos bons. Jesus diz que não tem nenhum homem bom, né? Bom é Jesus. Então, quando nós nos achegamos a Ele com o coração quebrantado e pedimos para que Ele venha morar dentro de nós, Ele vai mudar a nossa vida. A nossa vida nunca mais será igual, nunca mais será a mesma. Porque aquele que diz que está em Cristo e continua vivendo a mesma vida, sendo a velha criatura, Cristo não habita dentro dele. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo, ele não entrará no reino dos céus. E então nós temos que buscar a Deus com o coração quebrantado, infiltrar os pensamentos, a palavra dele na nossa mente. Porque você pode ler a Bíblia inteira. Não existe nenhuma palavra de derrota, de fracasso. Você nunca vai ouvir na Bíblia que Deus fracassou. Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus, a terra, todas as coisas somente com sua palavra. Ele coloca a palavra dele acima do próprio nome dele, né? Então, cada um de nós, no dia do juízo, vamos ser julgados através da palavra, se nós obedecemos a palavra ou não. Muitas vezes a pessoa pensa assim, né? Ai, mas fulano disse isso, ciclano diz aquilo, né? No dia do juízo, Deus não vai levar isso em consideração, Ele vai dizer, eu deixei a minha palavra. E a Bíblia é bem clara, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque nela tem o poder de Deus. Então nós precisamos examinar, significa meditar, buscar, se render, pedir para que Deus fale conosco, né? E não com malícia, com maldade, ou usar a palavra para querer adquirir benefício próprio. Isso não é agradável aos olhos de Deus e não vai te trazer nenhum benefício, pelo contrário. Ele vai te levar a uma falsa fé, porque o Satanás também usa a palavra, muitas vezes para enganar os adeptos dele. Usa a Bíblia. Ele usou a Bíblia lá quando ele foi tentar Jesus, quando Jesus foi levado lá nos montes, né, no deserto. O diabo chegou e ofereceu todos os reinos deste mundo, se Jesus adorasse ele, né? Mas Jesus também combateu ele com a palavra. Então, a palavra de Deus, ela vai funcionar na vida daquela pessoa que tem vida com Deus. Não naquela pessoa que vai somente usar a palavra de Deus para seu benefício próprio, né? Porque eu já vi o tempo que ainda eu não conhecia a palavra de Deus, eu já vi lá no centro de Macumba, a pessoa ler a Bíblia, o Salmo 17, que diz assim, ouça, Senhor, a minha oração, porque ela não é feita com lábios enganosos. Então, o diabo também usa a Bíblia. Mas aquele que verdadeiramente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não vai ser enganado, porque Jesus disse assim, as minhas ovelhinhas, elas ouvem a minha voz, de maneira nenhuma elas seguirão a voz do estranho. Então, eu estou aqui para dizer para você que o bom pastor é o Senhor Jesus.
E é Ele que quer entrar na tua vida, no teu coração, no teu lar e mudar a tua história. Ele faz tudo novo. Se tão somente você permitir Ele adentrar no teu coração, né? Você que crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Abra teu coração, porque Ele está batendo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele não quer que tu viva sofrendo que nem esse homem aí, que andava por sepulcros, com aquela legião de demônios, né? Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Porque diante da nossa sinceridade, Deus vai nos ouvir. Porque Deus, ele resiste os soberbos, os orgulhosos. Mas aqueles que têm um coração quebrantado, esse sim, o Senhor se agrada. Amém? Então, que tu possa estar entregando a tua vida para Jesus nesse dia. E deixando que Ele venha te conduzir, que Ele venha te levar, que Ele venha te guiar, que Ele venha fazer a sua vontade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu me coloco diante da Tua presença para apresentar essas vidas que aqui estão, que se achegam a Ti, Pai, com um coração quebrantado. Perdoa seus pecados, cura suas feridas. Deus de poder e graça, eu sei que tem muitas pessoas aí sofrendo, porque estão presas por espíritos imundos, demônios que têm aprisionado a mente, demônios que têm trazido enfermidade, demônios que têm trazido a prostituição, demônios que têm trazido a divisão nesse lar, nessa casa, demônio da insônia, demônio da lascívia, da luxúria. Pai, é no poder e na autoridade do Teu nome, aonde estiver uma prisão, aonde estiver o espírito imundo, prendendo, Pai, vidas, pessoas, que elas venham ser libertas pelo poder e autoridade que é no Teu nome, Senhor Jesus. Eu ordeno a este espírito imundo que solta essas vidas agora, seja lá onde for que eles estejam trabalhando para destruir essa alma, que quer levar essa alma para o inferno. Eu ordeno agora, solta esta alma, solta esta vida, espírito imundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pega tudo o que tu tem colocado nessas vidas, nessas pessoas, e de volta para o abismo, no poder, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Querido Senhor, envia anjos com espada de fogo para guardar, para livrar. Abre os olhos do entendimento, Pai, tira toda a cegueira espiritual. Dá entendimento, dá sabedoria para o teu povo, para que possa, meu Pai, te conhecer. Porque somente quando te conhecemos, ó Deus, é que nós podemos desfrutar da alegria da salvação, Pai. Alegria que só o Senhor pode dar, porque a alegria do Senhor é a minha força. Deus querido, Deus amado, que aonde chegar esta palavra, Pai, que ela venha crescer, que ela venha multiplicar, que ela venha, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, com a certeza, Pai, que Tu está operando em cada coração, em cada vida, Pai, trazendo refrigério para essas almas, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém.